Prepare-se para fazer uma viagem de volta ao passado. Uma cidade histórica, um cenário rico em cultura, tradições e arte. Seja bem-vindo a Ouro Preto. Localizado no estado de Minas Gerais, Ouro Preto, no passado conhecido como Vila Rica, é famoso por sua arquitetura colonial. O município foi o primeiro a ser declarado Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas. Logo no início do nosso passeio, a imagem da estação ferroviária já começa a contar a história da cidade. No passado, ela ligava Ouro Preto ao Rio de Janeiro, um transporte barato se comparado às longas e caras viagens feitas pelas estradas reais da época de Dom Pedro II. Antes de continuar nosso roteiro, por que não parar para descansar da viagem, tomar aquele banho e fazer uma bela refeição? O Hotel Pousada do Arcanjo é o local perfeito para isso. Um dos mais aconchegantes hotéis de Minas, o Arcanjo tem clima de Inconfidência Mineira, com aposentos dedicados aos personagens da época. Está a nível de primeiro mundo, em termos de recepção, em termos de atenção ao hóspede. Agora sim começa o nosso roteiro turístico. Vamos voltar a cerca de 300 anos na história. No início do percurso, uma parada em um dos pontos mais altos de Ouro Preto, o mirante do Morro São Sebastião. O local oferece a mais bela vista panorâmica da cidade. Aqui é possível começar a registrar cada detalhe desta verdadeira riqueza histórica que é Ouro Preto. A primeira impressão sobre a cidade é fantástica e realmente impressionante. É uma cidade que a arquitetura dela não existe em lugar nenhum do mundo. Você sente mesmo na raiz. É uma cidade que parou no tempo, século XVIII. Apesar de ser universitária, as casas são muito bem preservadas, isso é fantástico. Estamos na Praça Tiradentes, a praça cívica mais importante do Brasil. Foi aqui que a cabeça do mártir da Inconfidência, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi exposta durante 24 horas depois da morte dele na forca. O local era conhecido como Morro de Santa Quitéria, um lugar de arquitetura greco-romana. No século XVIII, era o mais importante ponto comercial de Portugal no Brasil e hoje é um expressivo atrativo da cidade, um cenário de cartão postal. Nesta praça está localizado o Museu da Inconfidência, um patrimônio histórico e artístico que ocupa a antiga Casa da Câmara. O local preserva a memória da Inconfidência Mineira de 1789 e abriga as peças da Forca do Tiradentes. A Sala Panteão dos Inconfidentes merece uma atenção especial por ser dedicada aos inconfidentes que foram trazidos da África para o Brasil. Aqui nesta sala do museu encontramos importantes obras esculpidas por Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, um artista barroco nascido em Vila Rica que lutou contra a cor e superou todos os paradigmas possíveis para se tornar um gênio da arte. Obras como o Cristo Flagelado, uma réplica do Profeta Daniel e o São Jorge são apenas algumas das obras do acervo. O chafariz do Padre Faria também merece atenção especial. Localizada no bairro Alto da Cruz, a fonte comunitária serviu água potável a todo o povoado da região no século XVIII. No topo do local, um busto considerado a primeira obra de Aleijadinho, o maior artista sacro e barroco do Brasil.
Chegamos à Capela do Padre Faria, a mais importante igreja do processo de difusão da arte barroca no Brasil. Em seu retábulo, características que revelam o gosto joanino, proveniente de Dom João V da segunda fase do Barroco. A talha dourada do retábulo mostra a ostentação do ouro logo no início de 1710. Fundado em 1968, o Museu do Aleijadinho reúne peças de arte sacra e documentos gráficos. O museu funciona em um circuito que abrange 3 igrejas históricas de Ouro Preto. Construída na segunda metade do século XVIII, a Igreja Nossa Senhora da Conceição é considerada a matriz dos bandeirantes, a matriz de Antônio Dias, o fundador de Vila Rica. A arquitetura do local é de autoria de Manuel Antônio Francisco Lisboa, o pai de Aleijadinho. Essa matriz se destaca por ser a maior igreja de Ouro Preto, o lugar onde foi sepultado o corpo de Aleijadinho. A verdadeira obra-prima de Aleijadinho nas Minas Gerais foi a Igreja São Francisco de Assis. Visto como leproso, o artista projetou o templo para a devoção ao santo protetor dos pobres e portadores de lepra do século XIII. No interior da igreja encontramos uma belíssima pintura barroca de autoria de Manuel da Costa Ataíde, uma obra que demorou 11 anos para ser finalizada. O pintor fazia com Aleijadinho uma dupla fantástica. Juntos eles buscavam os direitos do negro no Brasil. Na sacristia da igreja, algumas imagens chamam a atenção. Vale a pena visitar. Neste passeio pela religiosidade de Ouro Preto, encontramos também a Capela de São João Batista, localizada no Morro da Queimada. Este é o mais antigo templo da cidade, construído em 1698 pelos primeiros bandeirantes que chegaram nessa região. Agora chegamos à Igreja de Santa Efigênia, uma verdadeira obra de arte que contou com a colaboração de vários artistas. Esta matriz também é conhecida como Igreja de Chico Rei, um rei africano que foi trazido ao Brasil na condição de escravo, mas se tornou líder, comprou uma mina e conseguiu alforrear os escravos que trabalhavam com ele. Foi Chico Rei quem mandou erguer este templo em culto à santa que era devoto. Esta outra igreja setecentista tem como nicho principal a escultura de São Miguel e Almas, por isso leva o mesmo nome da obra. O olhar do turista deve se voltar para o alto relevo que representa a cena do purgatório, com personagens que vão desde a prostituta até um franciscano. Estamos agora na segunda igreja mais rica em ouro do Brasil, a Matriz Nossa Senhora do Pilar.
Construída em 1711, essa igreja era considerada uma matriz dos nobres, frequentada pela elite da coroa portuguesa e pelos mineiradores mais ricos daquela época. A talha dourada da Nossa Senhora do Pilar é a mais expressiva do barroco brasileiro, assumindo a posição de primeira igreja em arte barroca no ranking. Agora avistamos uma construção da arte colonial mineira do período Barroco-Rococó. A Igreja Nossa Senhora do Carmo, edificada entre 1766 e 1772, foi projetada por Manoel Francisco Lisboa, pai do mestre Aleijadinho. Frequentada na época pela aristocracia de Vila Rica, a Nossa Senhora do Carmo foi construída e decorada com o apoio de diversos artistas, entre eles Manoel da Costa Ataíde e o próprio Aleijadinho. Tem toda uma história por trás dessas obras. E vale a pena ter uma participação, vale a pena conhecer. É um patrimônio fantástico, é um patrimônio que está aqui para ser visitado. E uma vez só não vale, tem que ser mais de uma vez. São igrejas, artes e uma longa história que parece não ter fim. Então que tal uma parada para o almoço? Instalado na senzala de um verdadeiro casarão do século XVIII, o restaurante Contos de Réis preserva a beleza arquitetônica da época e oferece uma deliciosa e tradicional comida mineira preparada em panelas de pedra. O turista chegando no restaurante Contos de Réis, ele vai encontrar uma beleza de arquitetura do século XVIII, dá para ver as colunas, né, a arquitetura mesmo que foi construída pelos escravos e também saborear os pratos típicos e a culinária mineira da nossa região. Voltando à nossa caminhada, paramos agora na Ponte do Suspiro, também conhecida como Ponte da Marília. Ela é a única em estilo romano que existe na cidade. Foi construída em 1745 para salvar o córrego de Antônio Dias. Um dos principais pontos turísticos de Ouro Preto, estamos agora na Mina Gegé, que apresenta as mais peculiares características de uma verdadeira mina de ouro do século XVIII. Uma característica interessante da mina Gegé são os pigmentos minerais, como o ocre de coloração amarelada, que muitas vezes foi usado como imitação do ouro. Aqui está o quartzo, o cristal, e embaixo do cristal geralmente é onde fica uma concentração maior de ouro, junto dessa terra mais escura. Então eles vêm em busca aqui do quartzo, encontrou o quartzo, vem aqui embaixo, leva para fora e faz a separação. Com certeza a produção era mais alta. Entramos agora num lugar todo destinado à arte, a Casa da Ópera, o Teatro Municipal de Ouro Preto. Um espaço no estilo barroco, todo revestido em madeira e alvenaria, que proporciona uma ótima acústica. Inaugurada em 1770 pelo português João de Souza Lisboa, a Casa da Ópera foi a primeira desse gênero a entrar em funcionamento nas Américas. Até os dias de hoje, grandes espetáculos são realizados aqui. Minas é tudo de bom, né? Hospitalidade, tem muita história, uma participação profunda na história, tem reviver todo o passado em Minas Gerais, tem uma participação nesse passado, nessa história. Eu acredito
que Ouro Preto é a história do Brasil. Tudo aquilo que a gente estudou no tempo de colégio está aqui. Para encerrar nosso passeio, paramos no Café Gerais, o incrível sabor do café mineiro. Aqui os sabores se apuram e seu paladar ganha verdadeiros presentes dos deuses. A vida noturna em Ouro Preto também é bastante agitada. O Pub Botequim Escada Abaixo é um dos bares mais frequentados da região atualmente. Um ambiente escurinho, com uma decoração de muito bom gosto, com mesas, bancos altos e balcão de madeira escura. Ao som da música ambiente, o pub oferece variadas cervejas, drinks e petiscos. E nos fundos, há um espaço ao ar livre com música ao vivo. Tem muitos restaurantes bacanas, o Escada Abaixo, o pub, o lugar mais famoso, que é para todos os tipos e gostos de pessoas. Um passeio como este é preciso recordar. Por isso, a Feira do Artesanato de Pedra Sabão, muito famosa na cidade, é parada obrigatória para o turista. Aqui são encontrados artesanatos em pedra sabão, tudo no tradicional estilo mineiro. Souvenirs podem ser achados nessas lojinhas aconchegantes que também merecem uma visita. O melhor possível, cidade hospitaleira, uma cidade jovem, de estudantes, onde tem muitas faculdades. Recomendo a todos, aos jovens, aos velhos, aos que aguentam subir ladeira e ficar cansados, porque é um sobe e desce danado, mas vale a pena, é compensador. Recomendo a todos virem a Ouro Preto. Importantíssimos capítulos da história brasileira. Belas paisagens. Ambiente acolhedor. No final desta viagem, chegamos a uma única conclusão: Ouro Preto é mesmo um destino imperdível.